Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Estamos na nossa última aula sobre na trilha Neurofisiologia, e hoje a gente vai falar sobre memória. Vale lembrar que é importante você ter assistido principalmente a primeira aula para entender esta aula aqui, ok? Nós temos hoje como patrocinador para este episódio a Probiótica. Se você tiver interesse em comprar suplementos com desconto, você pode entrar lá no site da Probiótica e usar o cupom ESLEN, ok? E conseguir aí os seus suplementos do mês com um descontinho. Temos whey, temos creatina, tem gel carboidrato para quem faz triatlo, para quem faz endurance e uma série de suplementos disponíveis lá que você pode usar o cupom ESLEN antes de fechar a compra para ganhar aquele descontinho. E esses suplementos que estão aqui na mesa junto com esta coqueteleira, que é de ferro, de aço. Ela não é de... Da hora. É, uma coqueteleira bacana pra caramba. Já é do Thiagão aqui, nosso convidado, ganhou aí o kit da Probiótica, depois eu te dou ali pra você colocar aí nos seus treinos. Vamos lá? Memória? Tema bom, hein? Esse é bacaninha, esse é gostosinho. De aprender, de estudar, e pra galera provavelmente vai ser o mais que vai gerar mais curiosidade quando eles enxergarem lá o título Neurofisiologia da Memória. Pode ser. Turbine a sua memória, vai estar no... E aí você olhando assim, ó. Melhora a memória em 40 minutos. É, isso aí. Faça isso para melhorar a memória. Passe em qualquer concurso. Isso. Nunca mais seja demitido. Isso é uma boa motivação. O cara fala assim, eu quero contar carta no cassino que eu vou viajar. É. Pois bem, essa vez, cara, eu acho que pra gente começar a introduzir o assunto da memória, eu queria contar a história que ela se entrelaça bastante com a neurofisiologia da memória. O caso dessa mulher chamada Jennifer Thompson e desse cara Ronald Cotton. Já ouviste essa história aí? Não. Não? Acho que não. Ela perpassa no ano de 1984. E essa mulher, ela tinha em 1984 22 anos. Ela era universitária, ela estava no apartamento dela. E então um cara acabou arrombando o apartamento dela enquanto que ela dormia, e empunhando uma faca, colocou sobre a garganta dela, dormindo, e falou para ela, se tu gritar, se eu fizer algum barulho, eu vou te matar. Uhum. Obviamente, abusou fisicamente da mulher. E então ela relata, contando em entrevistas posteriormente, que nesse momento ela teve a consciência de que precisava prestar muita atenção no semblante, na fisionomia do agressor, visto que ele não estava com máscara, com nenhum disfarce. Ela pensou assim, se eu sobreviver, eu quero lembrar do rosto desse cara para contar para a polícia, porque esse cara ele vai pagar por esse crime aí. E aí, então, ela conta que teve um determinado momento que ela conseguiu convencer o cara de que ela iria preparar uma bebida para ele. E nesse momento ela aproveitou para fugir do quarto. Sair correndo, o cara foi atrás dela. Não deu jeito de pegar ela. Ela foi diretamente para um hospital, onde recebeu os devidos cuidados e atenção. E o indivíduo que abusou fisicamente dela acabou indo num segundo apartamento de um prédio ali e abusou de uma segunda mulher. Então, ao chegar no hospital, foi coletado fluido vaginal para fazer as posteriores análises e tudo mais. E aí, então, no dia seguinte, ou no mesmo dia, ainda não lembro, ela já foi para a delegacia fazer um relato, como é que é? Relato falado, né? Uhum, Retrato falado. E aí, então, pegou as informações que ela se lembrava. No dia seguinte, já começaram as investigações e um suspeito surgiu. Esse suspeito, ele era muito parecido com o retrato falado. Ele trabalhava próximo do prédio onde ela morava. E ele já tinha passagem pela polícia, fichado. Um cara de 22 anos também, a mesma idade dela. E esse cara, a ficha na polícia dele dizia que na adolescência a causa da fichação ali era invasão de domicílio e algum tipo de agressão sexual, de cunho sexual.
Então as coisas começaram a encaixar muito. O retrato falado parecido, já era fichado, morava próximo. Aí então chamaram essa mulher Jennifer Thompson lá de novo, apresentaram 5 fotos para ela e falaram assim, alguma dessas 5 fotos é o agressor? E ela apontou esse aqui. Ela apontou diretamente para esse suspeito em particular, que ele se chama Ronald Cotton, esse da foto aí. Aí então, no segundo dia, chamaram mais 6 suspeitos e colocaram esses 6 suspeitos lado a lado, igual naquelas cenas policial de filme, onde bota ela numa sala, atrás do vidro, dá um passo para frente, fala alguma coisa e tal. E aí ela apontou diretamente para o indivíduo número 3, que novamente era Ronald Cotton. Resumindo, ele foi indiciado, foi julgado e condenado à prisão perpétua, Ronald Cotton. Aí, quando chegou na prisão, ele trabalhava na cozinha da prisão. E lá na cozinha ele acabou conhecendo um outro detento, que curiosamente era um detento muito parecido com ele e que tinha sido condenado pelo mesmo crime. Em outro momento, ele ouviu esse detento, que era o Bob Pooley. Ele ouviu esse detento Bob conversando com outro e se gabando de que ele tinha sido preso porque ele tinha abusado de 2 mulheres na mesma noite. E aí Ronald Cotton pensou, caramba, o cara que cometeu o crime do qual eu fui condenado, ele está justamente na mesma penitenciária do que eu. E tentou falar com o advogado dele e pediu um segundo julgamento. E falou, aquele cara, eu não cometi esse crime aí. E então, nesse segundo julgamento, Jennifer Thompson ela foi posta frente a frente com os 2 suspeitos, 5 centímetros de distância. E aí foi perguntado para ela, aí, quem é que abusou fisicamente? E ela de novo apontou para Ronald Cotton. Ronald Cotton saiu daquele segundo julgamento com 2 sentenças de prisão perpétua. Passaram-se mais 7 anos. E aí chegamos na década de 1990, onde surgiu a tecnologia de exames de DNA. Em 1990. Antes disso não tinha. Aí Ronald Cotton na prisão viu o noticiário, através dessa nova técnica é possível identificar uma pessoa com uma amostra de cabelo, de sangue, fluido corporal. Ele pensou, caramba, ela tinha sido levada para o hospital depois do abuso e lá nas provas dizia que uma das evidências é que tinha fluido seminal nela e tudo mais. Se eu falar com um advogado para eles fazerem a avaliação do DNA através desse fragmento de espermatozoide que sobrou das evidências de 10, 11 anos atrás. Então foi feito o exame de DNA e foi constatado que aquele sêmen pertencia a Bob Pooley e não a Ronald Cotton. Então ele foi absolvido depois de 10 anos que ele ficou preso por um crime que ele não cometeu. Lendo notícias após isso, fala que Jennifer Thompson ela ficou extremamente abalada com isso, que acabou contribuindo para condenar o cara que não foi ele, pediu desculpa para ele. Os noticiários reza a lenda que os dois eles agora se dão bem, que eles até montaram uma espécie de ONG, de instituição, que faz algum tipo de assessoria jurídica a pessoas que foram condenadas de maneira injusta. Né? Acredito que os dois ainda estão vivos aí, os dois, mas o que é curioso dessa história, o que ela se entrelaça com o assunto de neurofisiologia da memória, é que justamente a pessoa que mais deveria ter confiabilidade em um relato de algum evento que aconteceu com ela, que é justamente aquela que sofreu o abuso, ela foi a mulher que lembrou, talvez, que memorizou aquele evento de uma maneira distorcida. De forma que a gente pode fazer esse tipo de pergunta. O quanto que nós podemos confiar nas nossas memórias? E essa pergunta aí, eu vou deixar para responder ao longo da nossa aula, que a gente vai passar por alguns tópicos de neurofisiologia. Mas já adianto que como essa história ela evidencia, e ela não é a única que aconteceu desse jeito, né? Deve de ter muitas lacunas nesse processo de memorização que podem ser distorcidas ou afetadas.
Para a gente falar de neurofisiologia da memória, definição de memória é algo imprescindível, né? E quando a gente olha em livros didáticos, livros como o do Kandel, livros do Baer, livros do Roberto Lenti, que são os mais famosos, né? A gente encontra definições que sejam mais ou menos desse patamar aí. Memória seria, então, a capacidade de armazenar informações que podem ser recuperadas e utilizadas posteriormente, né? Diferentemente da aprendizagem, que os livros didáticos eles trazem como apenas a aquisição da informação que vai ser armazenada. Então, poderíamos dizer que toda memória pressupõe uma aprendizagem, mas nem toda aprendizagem pressupõe uma memória. E a memória ela pode ser dividida em 3 etapas. Hein? A etapa da aquisição, da retenção e da consolidação. A etapa da aquisição, então, seria a captura de uma determinada informação. E aí entra o ponto fundamental para essa aquisição, que é o foco, é a atenção. Jamais vamos conseguir ter a memorização de algo que a gente não está focado, atento. A segunda etapa, a retenção, então, seria manter essa informação por um período. E a consolidação, podemos dizer que é deixar menos suscetível ao esquecimento aquela informação. Pois bem, um dos primeiros caras da área da neurofisiologia que começou a trazer informações muito interessantes acerca do tema de memória foi esse cara aí, Carl Lashley. Se eu não me engano, também ganhou o Nobel, né? Não conheço esse cara aí. Não? Mas tu vai conhecer, daqui a pouquinho tu já vai fazer Talvez o link. Os trabalhos dele. Tu já vai fazer o link. Carl Lashley ele começou investigando a memória, obviamente, com bichos, como nessa década era comum. E aí o que ele fez foi um desenho experimental muito simples, que ele pegou ratos e fazia lesão cortical nesses ratos aí. E colocava esses ratos para percorrer um determinado labirinto para encontrar a saída desse labirinto. Ele notou que os ratos que tinham lesão cortical, o desempenho para sair do labirinto ele era prejudicado comparado aos ratos normais. Nenhuma novidade, nada contraintuitivo isso daí, tudo perfeito. Só que a descoberta talvez que foi mais importante de Lashley nesse tipo de experimento é que ele notou que não importava o local da lesão que fazia no córtex. O desempenho dos bichos era prejudicado independentemente da localização. Então ele concluiu que a memória, para conseguir encontrar a saída do labirinto, ela não estava distribuída. Ela não estava localizada, ela estava distribuída no cérebro. Porque se a lesão era aqui, se a lesão era lá, ou se a lesão era nesse canto, o desempenho era prejudicado da mesma forma. O que importava parecia ser a extensão da lesão e não a localização dela. Talvez foi um dos primeiros insights a começar a se estudar em que lugar do cérebro será que estava a tal da memória, né? Aí então, um cara chamado Donald Hebb, que foi aluno do Lashley. Então, Lashley orientou Donald Hebb quando ele era doutorando. Legal. Então, é o pai acadêmico, né? Do Donald Hebb. Surgiu Donald Hebb. Donald Hebb, assim como Carl Lashley, ele era um psicólogo experimental. Ambos, né? Psicólogos experimentais. Continuando os experimentos do seu orientador, ele começou a hipotetizar e pensar assim: cara, eu acredito que quando nós percebemos um evento, alguns circuitos no nosso córtex eles vão se ativar. Entenda evento, quem está ouvindo, pessoal, como um objeto, como uma ação, um pensamento, uma emoção, qualquer subproduto do cérebro pode ser entendido ali como um evento. E aí ele pensou o seguinte: então esses circuitos eles representariam o evento e a sua evocação consistiria na reativação deles. Mais ou menos da seguinte forma: ao eu sentir cheiro de pão, por exemplo, ele imaginou que alguns circuitos de células cerebrais, e vamos entender circuito como um conjunto de neurônios que não necessariamente estejam em uma porção do cérebro, similar a uma rede de pesca, onde eu tenho
nós nessa rede que estão bem distantes uns dos outros, entretanto eles estão interconectados uns com os outros, de modo que se eu balanço numa ponta da rede, o nó na outra ponta ele também pode mexer. Entendemos essa rede no nosso cérebro. Então, um neurônio que esteja na frente e um neurônio que esteja atrás do nosso cérebro, eles podem estar conectados apesar de longas distâncias. E ele falou o seguinte: nós sentimos cheiro de pão, nós temos uma rede de neurônios no cérebro que se ativou mediante ao cheiro de pão. Então a gente poderia chamar aquela rede, aquele circuito, o circuito do cheiro do pão. Quando a gente está reativando aquele circuito, podemos substituir a palavra reativação por lembrar. Eu estou lembrando do cheiro de pão. Os mesmos neurônios que se ativavam quando eu sinto o cheiro do pão, eles vão estar disparando. Isso foi uma ideia, uma hipótese embasada num corpo de evidências que vinha acontecendo na época, da qual Donald Hebb começou os seus experimentos e começou os seus testes para tentar ver se a hipótese ela era corroborada, ela era confirmada ou não. Depois ele ainda foi além. E ele pensou assim, cara, com a repetição, ou seja, com a ativação frequente, contínua desses circuitos, talvez alguns componentes desses circuitos já seriam o suficiente para evocar aquele evento em particular daquele circuito. Ah, não estou entendendo nada do que tu está falando, Tiago. Vamos pensar da seguinte forma. Imaginamos que quando criança, nós somos apresentados a moeda, o objeto moeda, um monte de moeda na nossa frente. Olhar para a moeda ativaria alguns circuitos no nosso cérebro que seriam a visão da moeda. Aí quando a gente vai lá e toca na moeda, a gente vai ativar alguns circuitos no nosso cérebro que seria o toque da moeda, a sensação dela. Aí eu mexo a moeda na mão, vai dar alguns barulhos, chacoalhar das moedas que vão ativar um terceiro circuito do barulho da moeda. Como eu estou vendo, como eu estou tocando e como eu estou mexendo e ouvindo o barulho, haverá uma ativação sincrônica desses circuitos, isto é, neurônios que vão disparar juntos, de maneira sincronizada, em diferentes regiões do cérebro. E Donald Hebb pensou assim, neurônios que disparam juntos, eles têm uma tendência a formar conexões. Se essas conexões elas já existem, esse disparo sincrônico vai fortalecer tal conexão. Esse fortalecimento, então, com a repetição, pode ser o suficiente que eu não necessite mais de todos os circuitos para estar evocando aquele evento. Tiago, não estou entendendo essa relação com a moeda ainda de novo. Depois que tu tocou na moeda, viu a moeda, mexeu a moeda várias vezes, simplesmente ouviu o barulho da moeda, já vai ser o suficiente para tu reconhecer o objeto, o formato, tu lembrar da cor, tu lembrar de todos esses aspectos que tu estava lá. Então, acho que aí chega no momento onde tu me perguntasse no episódio passado. Então, podemos entender como uma rede de neurônios similar a essa imagem que está aí no nosso slide, né? Cada bolinha dessa representando um grupo de neurônios e eles têm várias interconexões. E essas interconexões aí formando os circuitos que o Donald Hebb, então, ele sugeriu aí, nesse momento. Pois bem, indo para um aspecto mais prático agora, sobre tipos de memória. Quantos tipos de memória existem? Nós podemos classificar as memórias basicamente através do seu tempo e da sua duração. Então, quando a gente classifica em relação ao tempo, a gente chama memória de ultra curta duração, de curta duração e de longa duração. Ultra curta duração seria aquela que dura segundos, ou talvez até menos do que segundos. Um exemplo de uma memória de ultra curta duração que ela é imprescindível para o nosso dia a dia. Eu lembrar da palavra que eu falei anteriormente,
para eu conseguir proferir uma segunda palavra que tenha alguma coerência na minha frase e que não fique palavras dispostas de maneira aleatória, do qual o Wesley, nenhum de vocês vai entender nada. Eu estou aqui, de repente, microfone, Wesley Boné, mesa probiótica, creatina, whey protein. Por que eu estou falando um monte de palavras aleatórias? Talvez porque houve lesão neurológica em regiões competentes para essa área, para essa habilidade que é de reter as informações por ultra curta duração. De curta duração, então, seriam aquelas que duram minutos, horas, né? Exemplo de uma memória de curta duração, o camarada que estaciona o carro no shopping e ele vai fazer compra e ele volta e precisa lembrar onde é que eu botei o carro no estacionamento. Então, durar alguns minutos, algumas horas, essa informação está pertinente. Se eu fui para o shopping em 5 dias da semana, eu não vou lembrar, às vezes, onde eu estacionei meu carro na terça-feira. Né? Então, uma memória de curta duração. Longa duração, aquelas que vão de semanas, meses, anos, até sempre. Né? Nunca esquecemos. Ou, na maioria das vezes, nunca esquecemos o nosso nome, o nome dos nossos pais, talvez a nossa data de nascimento. Né? Então, seriam memórias classificadas de acordo com o tempo. De acordo com a natureza, nós podemos dividir elas em 3 grandes categorias. As memórias que a gente vai chamar de explícitas ou declarativas, as memórias que nós vamos chamar de implícitas ou não declarativas, e a memória de trabalho operacional. Né? Vamos exemplificar aqui para vocês. Uma memória explícita ou declarativa, ela é bem sugestiva, eu declaro. Então eu comunico ela através da fala, através da escrita, através de símbolos. Então seria uma memória explícita ou declarativa. Tipo o que você está fazendo nessa aula, né? Explicando esses conceitos. Perfeito, que é o que a gente faz num podcast em geral aqui, né? E essa memória explícita ou declarativa, ela se subdivide em 2 categorias ali também, 2 subcategorias, 2 subdivisões. Chamada memória episódica e a chamada memória semântica. A episódica é aquela que tem um evento temporal. Ela tem um episódio marcante, assim. Então tem um aspecto cronológico envolvido nessa memória que eu estou declarando. Então, por exemplo, eu falo assim, semana passada eu fui no teatro assistir uma peça de Romeu e Julieta. Então eu comecei a frase, na semana passada, tem um evento cronológico, é temporal, é bem demarcado. Estou relatando um episódio que aconteceu em um determinado momento. Agora, uma memória semântica, declarativa semântica, seria aquela que ela não depende de cronologia, ela é atemporal. Em vez de eu falar, na semana passada eu fui ver uma peça de Romeu e Julieta, eu falo assim, Romeu e Julieta é uma peça da obra de William Shakespeare. Então, estou trazendo um significado que não tem nada a ver com o tempo, com a cronologia. Tá bem? A memória implícita ou não declarativa, obviamente, ela é o oposto dessa. Então, eu não declaro, eu não falo, eu não escrevo. E ela também se subdivide em 4 categorias. A primeira seria de representação perceptual. Um exemplo é, eu posso até não saber qual é a função, o que é determinado objeto, mas eu memorizo o seu formato. Então, eu sei que se eu ver aquele objeto novamente, cara, eu sei que eu já enxerguei aquilo lá, um negócio quadrado, com as pontas assim, de cor tal, não sei para que serve, não sei qual é a função daquilo lá, não sei nem o nome daquilo, mas é uma memória implícita de representação perceptual. Uma memória implícita de procedimento são regras, hábitos, habilidades. Né? Então, por exemplo, dirigir. Para dirigir, eu não preciso ficar declarando a todo momento e falando, pisando no acelerador de maneira gradual, agora passo a marcha desse jeito, rodo o volante para o lado. Não preciso ficar falando, é implícito essa memória. E ela é de procedimento. A memória associativa, então, seria aquela da qual 2 ou mais estímulos eles são associados a uma resposta, um comportamento específico. Então, um exemplo aqui que me vem na cabeça, pode me ajudar com mais. Né? O indivíduo que
Vamos pegar agora, fazer referência aqui recentemente que em Floripa deu bastante enxurrada, que bastante casas foram acometidas por isso, né? Um desses indivíduos que teve um desses traumas recentes aí, ele acaba associando trovões com temporais e produzindo uma resposta de ansiedade. Uhum. É isso aí. Né? Seria um exemplo de memória implícita associativa. Um exemplo de memória implícita não associativa seria que a repetição de um determinado estímulo pode conduzir a uma exacerbação da resposta ou uma atenuação dela. Os exemplos mais clássicos trazidos nos livros de neurociência são a habituação e a sensibilização. Então, a habituação, hoje de manhã nós acordamos, colocamos camiseta, nós sentimos a camiseta na nossa pele. Agora, ao longo da manhã, que a camiseta já está na pele ali, o estímulo na pele já está há bastante tempo, a gente não percebe mais ele. Então, houve uma diminuição da resposta, habituamos a sensação da camiseta na pele. Um exemplo de sensibilização seria o contrário, aonde a repetição de um estímulo vai exacerbar uma resposta. Por exemplo, o cara está num quarto, num ambiente silencioso e tem a desgraça de um relógio que fica tic, 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 tic. O cara quer dormir. E tic, tic. E o cara não pega no sono. E 20 minutos e tic, tic. E começa a aumentar a irritação. Aumenta, aumenta, aumenta. Chega o patamar que o maluco joga o relógio longe. Então poderia exacerbar uma resposta. Agora eu te pergunto, o exemplo que eu vou dar, vamos ver se tu acha que se encaixa numa memória implícita não associativa, né? Imagina tu quando era pequeno e a tua mãe pega e te chama assim, Eslen, vem aqui. Aí tu frequentemente ouviu esse nome associado a um vem aqui e nunca trouxe nenhuma consequência negativa para ti. Então é um estímulo que parece inócuo. A tua tendência ou tu ignora e tu deixa tua mãe chamando e tu continua fazendo o que tu estava fazendo, ou tu vai lá, mas de uma maneira relaxada, tranquila, que sabe que nada vai acontecer. Agora, num segundo momento, a tua mãe chama assim, Eslen de la Nogari, vem aqui. Agora. Aí tu, puta merda, toda a vida que veio Wesley acompanhado do sobrenome, meu irmão, se eu não for, o seu Nelson vai lá pra trás no rancho, ele vai pegar aquele rabo de tatu pendurado na parede do lado do moedor de cana, ele vai me dar uns laçaços no lombo, vai sair o couro das costas, vai fazer uma canoa. Então eu já vou ansioso pensando, vou levar porrada. É isso aí mesmo. A resposta será exacerbada, sensibilização. Se aplica ou não aplica? Se aplica. Se aplica? Com certeza. Então... E se ela continuar fazendo me chamando por esse mesmo nome e parar de ter o evento aversivo, habitua. Volta. Ocorre uma habituação. Perfeito. Que também é uma memória implícita de natureza não associativa. E voltando agora que eu lembrei, lá no início do terceiro slide que eu falei do Carl Lashley, que ele era o professor do Donald Hebb, se eu não me engano, 80% de certeza, 80,4%, de que Carl Lashley foi o cara que cunhou o termo engrama. Eu tenho quase... Eu acho que foi antes. Eu acho Antes que não do Carl foi, Lashley? eu acho que não foi ele. Acho que foi alguém antes. É? Engrama é um termo que foi cunhado em 1910, por aí, 1915. Foi antes. É um nome que eu não lembro o nome do cara que cunhou, mas se eu ouvisse, não é o Lashley. Se eu ouvisse, eu lembraria. De qualquer forma... Mas ele talvez tenha trabalhado melhor o termo porque o Hebb depois avançou nesses estudos. Né? Sim. De qualquer forma, essa palavra engrama, para quem não viu, podemos entender como uma espécie de rastro biológico da memória. Né? Um local físico no cérebro, qual o escaninho, qual é a prateleira dessa biblioteca que a gente tem no cérebro, da onde está essa informação. Né? Pois bem, aí a pergunta, aonde que fica a memória no cérebro? Né? Carl Lashley, naquele primeiros experimento que a gente citou no
no início do episódio, falou que lesões corticais no cérebro produziam prejuízos da memória para ele conseguir sair do labirinto. Entretanto, não importava a localização, a memória estava distribuída. E as evidências posteriores e recentes corroboram isso, né? Que nós não temos um local específico no cérebro onde é que a memória está alojada. Temos áreas do cérebro que têm processamento, tem uma importância chave, né? Um protagonismo em algumas etapas, em alguns momentos, alguns componentes da nossa memória. Aí não podemos deixar de citar o famoso paciente HM. Grande HM. Grande HM. E talvez, cara, não sei se tu vai concordar comigo, mas uma maneira da gente talvez discernir uma pessoa que se diz neurocientista ou que estuda neurociência, daqueles que vendem a neurociência como uma espécie de coach quântico, né? É que se o neurocientista ele não sabe quem é HM, nunca ouviu falar, Phineas Gage. Não, mas eu acho que não, cara. Eu acho que esses aí já estão mais batidos. Eu acho que o que distingue um neurocientista de um... não desses tipo de pessoa de toda sorte que você citou aí, eu diria que é saber o que é bioeletrogênese. Ah, eu acho que agora tu pegou mais pesado. Saber dar uma boa aula de bioeletrogênese. E saber com tudo. Com o potencial de membrana, o potencial de ação, sinapses, integração de PEPs e PIPs, potencial excitatório inibitório pós-sináptico, por que tem mais PEPs depois do conexional e por que tem mais PIPs antes, a integração do sinal no conexional. Eu acho que tu estás enviesado pela tua paixão por esse conteúdo. Não, eu acho que não. É que, cara, você entender bioeletrogênese, você tem que ter jogado um amontoado de esforço tão grande dentro das neurociências que se pressupõe um neurocientista ter. Ah, sim. Entendeu? Com certeza. Mas aí... sim, o HM e o Phineas Gage também. Aliás, morreu pouco tempo atrás, né? O HM? Hoje a gente sabe o nome dele. Antes a gente não sabia. Eu nos livros não sei, Horland, não sei o que, Morlinson. Henry Molaison. Antes a gente não sabia, ele morreu em 2017. 80 e poucos anos. Morreu bem Eu acho velho. que nessa foto aí ele tá com 80 morreu bem velho. 80 pedrinhas. Mas para quem não conheceu, nunca ouviu falar, né? Ele era um paciente que ele também sofria de epilepsia, né? Sim, gravíssima. Era 30 crises por dia. Refratária, né? Medicamento, nada funcionaria. Tinha que arrancar o cérebro dele. E aí, vamos remover região cerebral envolvida com essa crise epilética dele. E removeu praticamente todo os lobos temporais do HM. E no lobo temporal tem uma estrutura em particular ali, que a gente conhece como hipocampo. O hipocampo, então, ele parece ter uma importância chave na memória. E o que aconteceu com o HM que ele era incapaz de formar novas memórias? Então, após a cirurgia, o cara lembrava de tudo o que aconteceu com ele alguns dias antes da cirurgia. E nada depois. Então, se sugeriu que essa estrutura, em particular o hipocampo, ela está relacionada com a formação de novas memórias. Entretanto, as memórias mais permanentes, a gente agora está a palavra lá, o engrama permanente, ele deve de ser armazenado fora do hipocampo. E aí se suspeitou que deveria de ser em regiões mais externas do cérebro, o famoso córtex, que em latim significa casca, né? Então, talvez uma das primeiras evidências de uma estrutura em particular com um protagonismo importante na formação. Década de 60, né? Memórias. Você vai falar mais sobre ele? Manda brasa aí. A neurologista ou psiquiatra, não lembro, acho que era neurologista, Brenda Milner, que foi a pesquisadora que descobriu... A neurociência é assim, tá, pessoal? Quando ocorre um problema ou alguma catástrofe global, como uma guerra, uma grande fome, alguma coisa assim, ou uma catástrofe individual, uma pessoa que teve que tirar uma parte significativa do cérebro, os pesquisadores que têm mais acesso a essa galera, eles ficam tudo atiçado, porque eles sabem que é um bom jeito de olhar o que aconteceu, porque a gente não consegue, por questões éticas, mimetizar isso em laboratório. A gente não consegue fazer uma cirurgia, arrancar um pedaço do cérebro de um cara e ver o que vai acontecer. Ou induzir uma população de grávidas à privação agressiva de comida para ver os efeitos epigenéticos no filho, como acontece em algumas guerras, e tem estudos assim, a Grande Fome Holandesa foi um exemplo.
Quando ocorreu a cirurgia do HM, ele tinha 30, 40 crises epilépticas por dia, não tinha como viver, não conseguia atravessar a rua, toda hora tendo crise, e tiveram que fazer uma cirurgia de remoção do lobo temporal. A Brenda Milner, na época, foi imediatamente, viajou no outro dia para ver o que estava acontecendo e começar a fazer os estudos com o HM. Ela descobriu algumas coisas. Isso que o Thiago falou é uma coisa bem importante. A remoção do hipocampo fez com que ele não conseguisse formar novas memórias para frente. Lembrava de algumas coisas alguns dias antes e algumas memórias de infância ele tinha, as memórias antigas ele tinha bem formada. Mas a questão principal é que ele não formava novas memórias, de fato. Isso foi na década de 60, 70, essa cirurgia. Então o cara basicamente congelou no tempo. Ele não conseguia formar novas memórias dos acontecimentos. Então ele morreu em 2015, 2018, com tudo sem aprender, sem lembrar nada que ele aprendeu para frente de 1960. E a Brenda Milner, que é uma psiquiatra, neurologista, não lembro a formação dela, que ficou estudando ele 20, 30 anos, ela tinha que se apresentar para ele todos os dias. Ele não conseguia lembrar dela, apesar de estarem trabalhando um tempão junto. Ironicamente, né, esse cara aí, o HM, o Henry Molaison, foi provavelmente o cara que mais ajudou os neurocientistas e o campo das neurociências a entender sobre memória. E ele morreu sem lembrar disso. Olha então, que irônico. E talvez eu acho que... aí é uma suposição. Não, e tem um outro, só para fechar, tem uma outra questão importante do HM. Quando o Thiago mostrou aquelas memórias explícitas e implícitas, o HM ele não formava memórias explícitas. Ele não conseguia formar memória de conceitos, eventos, etc. Mas se você pedisse para ele desenhar uma estrela olhando um espelho, que é uma memória de procedimento, ele formava. Mas ele não lembrava que tinha sido ensinado. Isso. Então, com o tempo, ele melhorava o padrão motor, a memória motor era formada, mas você perguntava, como é que você sabe desenhar essa estrela olhando sua mão no espelho que fica ao contrário? O padrão de erro vai reduzindo nos gráficos, né? Eu falo, não sei. Então, acho que a grande evolução no estudo de memória dado pelo HM, além de descobrir que o hipocampo é importante, foi entendimento que, anatomicamente falando, as memórias declarativas e não declarativas são formadas de formas distintas. E agora tu me lembrou que eu não expliquei a terceira natureza de memória, que é a operacional de trabalho. Perfeito, exatamente. Que a memória de trabalho operacional ela pode ser exemplificada como a história do carro no estacionamento. Tu lembrares que o carro estava lá no estacionamento, qual que era a vaga para tu ir lá achar aquele carro, isso representaria uma memória operacional, uma memória de trabalho. Essa memória não foi prejudicada. Não foi, exatamente. No HM, isso né? Mesmo. Então, esse cara foi... Eu nunca tinha visto uma foto dele velhinho. Eu sempre uso nas minhas aulas uma foto antiga dele lá, aquela preto e branco. Aquela ele tinha 28 anos quando ele fez a cirurgia. E o que eu ia dizer, cara, não sei se tu lembra daquele filme, é bem engraçado, cara, do Adam Sandler, Como Se Fosse a Primeira Vez. Que... Não é do Jim Carrey? Não. Adam Sandler. Tem um do Jim Carrey também, que ele sempre tem que reconquistar a mulher dele. É meio que isso. Eu lembro... Esse é do Adam Sandler, Como Se Fosse a Primeira Vez. Será que eu tô viajando? É a mulher do abacaxi. Não lembro. Que tem uma foto que acho que tem uma parte do filme que ela recebe um abacaxi de presente e todo dia os caras têm que dar um abacaxi de presente para ela lembrar do negócio. E o cara tem um rancho na casa com um freezer que ele é apinhado de abacaxi lá, porque todo dia ele tem que dar um abacaxi pra mulher, né, cara? E aí no final do filme o Adam Sandler grava uma foto, um vídeo, e em fita cassete, se eu não me engano ainda. E ele vai viajar com um veleiro com ela. É isso aí, exatamente. É esse filme, é o Adam Sandler. Aí ele coloca a fita pra ela, daí ela acorda, ela vê pra ela lembrar que ela é casada, lembrar que ela tem marido. Aí depois ele chega lá pra não deixar ela despertar no quarto, olhar, tem um homem do meu lado, apavorada, né? Muito curioso. Pois bem, quando a gente fala do lobo temporal, do qual foi removido do paciente HM, evidências recentes sugerem que nessa região aí do lobo temporal nós temos também uma espécie de hub de neurônios, uma rede de neurônios que ela acaba convergindo diversas informações
para serem interpretadas nessa região aí. E ele reúne diferentes características e apresenta elas à consciência na região temporal, mais para a parte anterior do cérebro, mais para frente aí no cérebro. O que implica isso e o que esse tipo de pesquisa evidenciou? Que indivíduos que sofrem alguma lesão dessa área aí, eles são incapazes, por exemplo, de reconhecer um objeto, de saber a função desse objeto, apesar de saber o objeto, mas não sabe dizer o que é. Mostra para ele, não, bota na orelha, assim, mexe, o cara olha o celular, mas ele não consegue dizer que aquilo é um celular, não consegue trazer o significado para aquilo, né? Então, uma outra região que ficou constatada no cérebro como uma região de convergência de diferentes características associadas à memória em si. Agora eu quero trazer uma reflexão que eu acabei tendo num paper da Nature de 2019. Não sei se tu leu ele, ele tem um título muito intrigante e ele me fez muito referência ao Homens de Preto, a MIB, né? Principalmente a esse equipamentozinho no MIB. Lembra desse equipamento? Faz o cara esquecer, né? Faz o cara esquecer. Então, a pergunta era a seguinte, apresentada no próprio paper. Se nós pudéssemos apagar a memória do pior dia das nossas vidas, será que nós apagaríamos essa memória do pior dia das nossas vidas? Em teoria, uma memória do pior dia das vidas é aquela que evoca respostas prejudiciais, disfuncionais. Então, se apagássemos aquilo, será que a nossa qualidade de vida melhoraria? E o paper ele é intitulado ali, ó, Edição de Memória da Ficção Científica para a Prática Clínica. Caramba. É uma revisão. É do Hoffman. É uma revisão. Olha só. Revisão. Eu vou contar um spoiler que já é possível quando esse episódio sair. O Stephen Hoffman, o último autor ali desse paper, vai ser professor do IMPBE. Ele é psicólogo. É mesmo? E vai dar uma aula pro IMPBE de 15 horas, um curso que a gente comprou dele. Pô, que legal. Caro, em dólar. A gente se fede, pode, né? Porque o dólar é 6 pila. Ele vai ser professor, o último autor ali, ó. E qual que é a temática do... Ele vai falar sobre uma nova proposta de psicoterapia e de organização de caso, chamada de terapia baseada em processos. Ele é o... Ele é um dos fundadores. Junto com o Reis, né? Que é o cara que fez a ACT. Sim. O Reis eu conhecia pouco. Ele e o Reis eram inimigos por muito tempo. E aí eles viram que, temos que juntar falando coisas diferentes, mas as evidências estão mostrando que elas estão convergindo para o mesmo lugar, então vamos sentar e conversar. E aí eles hoje são best friends forever. É mesmo? E aí o Hoffman... A gente tentou entrar em contato com o Reis também, mas ele é muito estrelinha, não rola. Ah, é? Careca, né, cara? Careca é foda. Eles começam a ficar careca, começam a ficar soberba. Só porque tem uma vantagem que é não ter cabelo. Não gasta com shampoo. Mas o Hoffman topou. Que da hora, cara. Pensei, o Zé participou de uma mesa redonda de uma... Com o Reis. Devia ter pegado o WhatsApp. Curioso, cara. Vou anotar esse paper aí pra ler. Será que é o Hoffman mesmo? Vou até pesquisar aqui se é ele pra não ter falado merda. Pode ir falando aí. De qualquer forma, então, nessa revisão narrativa aí, os autores, eles trazem duas condições da quais poderia ser interessante a gente conseguir apagar ou, como eles chamam, editar a memória de indivíduos. Seria, por exemplo, para a gente tentar reduzir as consequências emocionais de algum evento traumático, como, por exemplo, no caso da Jennifer Thompson, do início da nossa aula sobre neurofisiologia da memória, né? Então, um abuso sexual, conseguir apagar ele da memória, talvez seria uma condição da qual poderia ter algum benefício para a saúde mental dessa pessoa. E o segundo aspecto do qual eu acho talvez mais interessante é diminuir o desejo por drogas, desejo de drogas. Mas essa revisão aí narrativa, cara, ela traz algumas
evidências bem intrigantes. Primeiro, os autores falam o seguinte: a maioria dos estudos que investigam a edição de memória, eles visam nas memórias episódicas. A maioria deles. Então, tentar apagar, editar, alterar memórias que estão atreladas a um evento temporal. Ah, naquela época aconteceu isso, naquele período. Né? E as memórias episódicas, elas estão muito relacionadas com o hipocampo, como nós vimos no caso do HM. Né? Remoção do lobo temporal, não lembrava nada a partir do momento da cirurgia. E além de focar nas memórias episódicas, essa edição de memória, alteração de memória, teria como um dos alvos também reduzir as respostas defensivas que são mediadas pela amígdala. Então, uma memória traumática, uma memória ruim, conduziria algumas respostas defensivas que talvez tais respostas, vocês na psicologia chamariam de comportamentos disfuncionais, do qual se visaria na psicoterapia para estar tentando contornar, né, controlar, corrigir, sei lá qual é a palavra que vocês utilizam aí para isso. Né? E essa edição de memória levantada pelos autores ali, eles falam que existem 2 momentos no tempo do qual ela parece ser possível. No momento da consolidação e no momento da reconsolidação da memória. O autor chama de a consolidação da memória seria aquela fase onde ela é marcada por uma menor propensão, menor suscetibilidade daquela informação ela ser esquecida. Isso caracteriza como consolidação da memória. Em modelos animais, a gente tem alguns marcadores, alguns biomarcadores para saber se houve essa consolidação ou não, né? E a reconsolidação nós podemos entender como lembrança. Reativando, né? A reconsolidação da memória seria a lembrança. Então, no momento de consolidar e de reconsolidar, que a reconsolidação ela também tem biomarcadores, em modelos animais a gente consegue saber isso daí. Uhum. Esses são os momentos de maior labilidade da nossa memória. Então, é ali que a edição de memória deveria... Esse era o momento correto de fazer a edição da memória. Então, ela estaria mais frouxa, mais maleável, mais flexível para a gente conseguir editá-la de modo a reduzir as suas respostas defensivas de uma memória episódica. Mas vou te falar, cara, em certo nível, não sei se os autores trataram disso no paper. Vamos lá. Em certo nível, algumas intervenções psicológicas já fazem isso. Vou te dar um exemplo. O sujeito tem um engrama de uma memória nociva, ou uma experiência nociva de falar em público. O que a gente faz inicialmente num processo psicoterapêutico, após todo, obviamente, uma anamnese, entrevista clínica, exame de estado mental, toda aquela parte introdutória, levantamento das red flags e tal. A gente vê que esse é o alvo da psicoterapia, vê que esse é o problema e a demanda do paciente, está alinhado com os valores dele, ele quer resolver isso, a gente estabelece como objetivo. A gente começa a fazer um trabalho de mudança cognitiva, na parte cognitiva do entendimento dele sobre aquele problema de falar em público, sobre aquele medo dele, faz uma hierarquização de exposição e começa a expor o cara aos pouquinhos. O que a gente faz quando a gente expõe ele? A gente joga essa memória de novo para um lado de labilidade, já que ele sempre se esquivava, e quando você se esquiva, tem que apresentar um trabalho, tem que falar no trabalho, tem que perguntar um negócio na sala de aula, tem que falar com o porteiro. Vai minha mãe, vai meu pai, vai meu irmão, vai não sei quem, eu não quero, hoje não, vou me esquivar, tô doente, não posso. O cara vai se esquivando, ele não bota para jogo aquela memória traumática e ela fica cada vez mais sólida, mais sedimentada lá embaixo. O processo psicoterapêutico, tu traz essa memória pro jogo, bota ela na mesa e com as ferramentas cognitivas que você previamente estabeleceu o terreno, você vai expondo o cara aos pouquinhos para aquele engrama, aquele conjunto de neurônio que era relacionado a uma resposta nociva quando ele acabava se expondo em público, ele consiga ser, digamos que, reformulado e conectado a engramas adjacentes que se de segurança. Então o engrama de medo vai continuar no meio daquele circuito, mas novos engramas vão se ativar quando aquele engrama de medo se ativar falando, cara, tá tudo bem, você já fez outras vezes, tá tudo certo, calma, fica tranquilo. Uhum. Então a gente meio que um processo terapêutico é uma edição de memória. Só que obviamente
não da forma que os autores devem propor aí. Sei lá, se havia alguma técnica específica. Vamos ver. De higiene, ou sei lá. Vamos ver, mas isso que tu... Mas compreendeu o que eu quis dizer? Compreendi totalmente, porque isso se aplica na minha área também. Exatamente, é o que você faz. Aquela paciente que estava lá, que você botou na última aula, você fez isso também, né? Por exemplo, na minha área que eu atuo, que é dor, cara, vamos pegar... O exemplo que tu deu foi o cara com medo de falar em público, né? Na minha área, que é dor, é muito comum, um cara com dor lombar, ele tem medo de dobrar a coluna, flexionar a coluna. Então, eu vou abaixar para pegar algum objeto, eu tenho que deixar a coluna reta, dobrar as pernas, porque o médico do programa matutino falou que sobrecarrega a coluna, porque o meu fisioterapeuta falou que isso aumenta o desgaste entre as vértebras. O médico do programa matutino. Então assim... Saquinhos de arroz lá. Isso. Aí, então acaba deixando o indivíduo com mais receio ainda. E aí quando ele dobra a coluna, ele sente que piora a dor. Aí chega para mim e fala, pô, tu queres me convencer, cara, de que dobrar a coluna não é perigoso, que não é problemático, não intenso. Eu dobro, piora a minha dor. Agora, eu tô sentindo, é eu que tô dobrando a coluna e quando eu desço reto ela não dói tanto. Você tem que fazer a mesma coisa. Aí então entra a tal da terapia de exposição, né? A terapia de exposição seria o quê? Seria eu também fazer uma fase cognitiva que dentro da minha área a gente chama educação e neurociência da dor, que vocês condensam para psicoeducação, a palavra, né? E explicar, talvez, alguns aspectos anatômicos da coluna, da sua robustez, né? Da sua quebrar, da capacidade de carga, que ela não é frágil e tudo mais. E depois entrar com uma técnica, com uma intervenção, com uma estratégia da qual eu exponho ele de uma maneira sutil e controlada ao que ele teme, de forma que eu consiga violar a expectativa dele. Violei a expectativa dele do tipo, puta merda, dobrei a coluna e realmente não doeu como eu imaginava. Essa violação da expectativa provavelmente já vai estar acontecendo essa sobreposição de novos engramas, criação de novas sinapses que se sobrepõem àquele engrama de medo, atenuam ele e, obviamente, ele continua lá que nem tu dissesse. Um exemplo prático para entender isso daí. Eu pego e falo para o paciente o seguinte, é muito comum aqueles que sentem dor para dobrar a coluna, que essa dor ela está vinculada a uma cocontração do tronco aumentada. Pacientes com dor lombar crônica, em média, apresentam maior atividade da musculatura do tronco, de abdômen e de paravertebrais. Eles ficam tentando compensar? Não, porque fica contraindo com rigidez, mantendo o tronco ereto para não dobrar a coluna. Abdômen contrai, dobra a coluna. Paravertebral contrai, estende a coluna. Se os dois estão bem contraídos, é como se um puxasse para cá, um puxasse para lá, e o cara fica rígido. Aí abaixo, para pegar uma caneta do chão, eu dobro o joelho, mas fica a coluna reta. Entendi. Isso seria uma cocontração. Essa cocontração parece ser patrocinada pelo medo que ele tem de machucar a coluna. E aí uma das coisas que costuma se fazer por muitos fisioterapeutas e educadores físicos, o cara chega com dor lombar, é meio que unânime, o cara tem que fortalecer o core. Fortalecer o core, cara, é tu pegar um cara com medo de cachorro e tu soltar ele dentro de um canil com um pastor alemão brabo. Ou seja, tu estás exacerbando uma resposta que já está acentuada. Então, o fortalecer o core ele não é bom para esse perfil de paciente, ele pode motivar ainda mais um comportamento motor disfuncional, mal adaptativo, de excesso de cocontração. Como é que eu violo a expectativa de um cara desse daí? Por exemplo, boto ele sentado numa cadeira e coloco uma caneta no chão na frente dele, fica com as pernas abertas e eu peço para ele apanhar a caneta sentado. Ele não vai conseguir, por exemplo, dobrar os joelhos. Os joelhos já estão dobrados. A coluna vai ter que curvar. Vai forçar ele a fazer o que ele tem medo. Isso. Sem ele perceber. Não, mais ou menos. Por quê? Porque eu vou pegar e falar para ele assim, vai pegar a caneta, vai ter que dobrar. Nossa, mas dobrar a coluna, mas eu não vou conseguir, me dói. Eu quero que tu tenta fazer agora só um teste aqui assim, confia em mim, só uma vezinha. Tu faz bastante força no teu abdômen.
Contrai bastante o abdômen. Deixa bem rígido, cara. Bem rígido, para a coluna ficar bem estável assim, ó. E aí tu abaixa para pegar a caneta. Ele já tem excesso de contração. Eu estou exacerbando a contração dele. Ele faz força, ele vai abaixar para pegar a caneta, ele... talvez ele nem chega na caneta. Aí, cara, não dá. Aumenta muito a dor. Você não, calma, respira agora, espera um pouquinho. Agora eu quero que tu faça uma segunda situação. Tenta não contrair o abdômen teu. Relaxa, deixa solto. Tenta ficar desleixado no sofá como se fosse para tu sentar para ver um filme, totalmente na posição contrária do que o pessoal diz para ti. Ajeita a tua postura, fica reto. Não, solta, relaxa o máximo que tu conseguir, sem fazer força no abdômen. Agora abaixa. Ele vai lá, ele abaixa, e sente dor e tal. E aí, doeu mais em qual situação? Na primeira ou na segunda? É quase que unânime, ele vai falar na primeira. Aí você está vendo? O movimento foi o mesmo. A coluna dobrou. Só que num contexto, a gente aumentou a força do abdômen, exacerbou uma cocontração e isso piorou o teu sintoma. Quando tu não fez força no abdômen ou muito pouca, eu não fiquei enfatizando isso, essa tua dor ela foi muito mais sutil. Estás percebendo que forçar o abdômen, a contração em excesso, ela repercute de maneira negativa nesse movimento teu? Psicoeducação. Sim, percebo. Então o problema não está sendo no movimento, tá, seu Joaquim? O problema está na maneira como o senhor executa, com medo, com receio. Mas sempre me falaram que eu tenho que segurar o abdômen. Pois é, mas não é o mais adequado no teu caso. Então aí a gente faz diversos exercícios para tentar cada vez ele conseguindo relaxar mais a coluna e ir dobrando ela gradualmente. É uma exposição... Exatamente. E tem paciente que sentado não consegue fazer isso, mas aí a gente faz deitado, a gente faz trazendo os joelhos em direção à barriga, para a coluna curvar de baixo para cima, não de cima para baixo. Né? E aí depois a gente começa a adicionar em tarefas funcionais. Agora fazer esse movimento varrendo, passando um rodo, entendeu? Ou executando algum esporte. Fazendo agachamento na academia e esquece de ficar forçando o abdômen para realizar o agachamento. Foca na tua perna, presta atenção no teu joelho, presta atenção na posição do teu pé. Não fica focando tanto nas tuas costas, no teu abdômen. Legal. Então, agora voltando para cá, depois dessa volta toda aí, né, esse retorno, o paper traz algumas informações, eu peguei algumas que eu achei mais intrigantes para a gente estar discutindo, e tem uma em especial aí que eu quero ouvir muito a tua opinião. Eles começam citando que uma memória aversiva, uma memória episódica que está associada a uma resposta defensiva, ela está muito vinculada a estresse. E estresse é sinônimo, ou pelo menos em parte, de aumento da liberação de cortisol. Então, as adrenais, o eixo HPA está hiperativado. Então, os autores eles perceberam assim, e se a gente, no momento da consolidação da memória, a gente pudesse intervir no estresse emocional através de um mecanismo farmacológico? Porque sabe-se que é mais fácil de a gente consolidar uma memória que ela está vinculada a uma emoção negativa. Um trauma é mais fácil de ser memorizado justamente pelo fato de ele estar associado a uma memória negativa, a uma emoção negativa e a uma resposta de estresse acentuada. Aí se pensou assim, o cortisol ele está muito aumentado nessas situações. Algum fármaco que reduza um pouco essa resposta ao estresse, ele poderia dificultar a consolidação dessa memória. E aí se testou o propanolol. Propanolol, para quem não sabe, hoje em dia é um medicamento usado em diversas condições de saúde, mas uma delas, tratamento de hipertensão arterial, porque ele é um beta-bloqueador, bloqueia receptores adrenérgicos, né? Beta-adrenérgicos, diminuindo a frequência cardíaca. E eles pensaram assim, se a gente injetar em animais o propanolol na amígdala, onde ocorre as respostas defensivas ali, será que a consolidação dessa memória
ela seria prejudicada, eu conseguiria editar isso, uma memória ruim, aversiva. E aí então se notou que em alguns animais isso era possível ser feito. E aí, e agora vamos tentar transferir para humanos. Só que em humanos, o propanolol ele não foi muito eficaz para fazer essa edição da consolidação da memória episódica. Ele não foi capaz de enfraquecer essa memória negativa, emocional, aversiva. Aí então, um apontamento é trazido no paper que eles pensaram assim, manipular as reações do estresse na consolidação da memória pode ter um efeito adverso. E aí eu lembro de uma das recomendações que tu e o Jean deram quando vocês fizeram aquela live aula na época do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E aí vocês falaram assim, uma das piores coisas a ser feitas, eu acho, que deve de evitar, não fazer, é logo após o trauma... Fazer o debriefing. Inclusive, fica a dica aí pra galera, se um dia algum conhecido seu sofreu um trauma, pode fazer qualquer coisa, menos... Na verdade, pode fazer qualquer coisa, não. Uma das indicações é que você não peça para essa pessoa detalhar o que aconteceu. Porque isso aumenta o risco dela desenvolver TEPT no futuro. E aí, então, se cogitou essa possibilidade de efeito adverso, porque como a consolidação da memória ela ocorre no período recente do evento, então ali a janela de tempo que tu deveria de atuar, segundo os pesquisadores, para evitar que consolide uma memória ruim com respostas defensivas disfuncionais, talvez a gente manipular as reações do estresse nesse momento, elas não seriam muito adequadas. Porque poderia justamente causar o efeito que se evita numa intervenção psicoterápica frente a um estresse recente, né? Então, freou-se os experimentos com humanos na consolidação por esse motivo, teve essa cautela e eles levantam nesse paper. E o outro problema é que a consolidação acontece numa janela de tempo pequena que dificilmente é possível ter a pessoa receber intervenção. Né? Chega lá, ajuda a polícia, o bombeiro, chegou naquele exato momento, bota o cara sentado na ambulância e agora eu já vou administrar uma droga intravenosa para essa pessoa aí. Né? E sendo que a droga aplicada diretamente na amígdala em animais, em roedores, parece ter tido efeito, já em humanos isso não aconteceu de uma maneira eficaz porque não é aplicada diretamente no cérebro, é aplicado intravenoso ou via oral, né? Então, tem esses apontamentos, essas ponderações. Um outro fato que é citado nessa revisão, quando fala de consolidação, eles trazem uns dados referentes ao 11 de setembro. 11 de setembro ou 7 de setembro? 11, né? 7 de setembro foi o de Londres. Né? O de Londres, 7 de setembro foi o atentado de Londres. 11 de setembro lá do World Trade Center. E o estudo mensurando a consistência da memória dos indivíduos que foram acometidos lá, que estavam no prédio, estavam em volta do prédio quando aconteceu, né? E agora já se correlaciona com aquela nossa pergunta lá do início, o quanto que nós podemos confiar na nossa memória. Eles perceberam que perguntas como você soube do ataque, 40% das pessoas entrevistadas mudaram essa resposta ao longo do tempo. Então a memória não era muito consistente, apesar de ter sido num evento traumático, que em teoria é algo onde tem maior capacidade de uma memória ela ser fixada, ela ser muito consolidada. Né? As reações emocionais, elas parecem que elas foram mais variáveis ainda ao longo do tempo, menos consistente. 60% das pessoas que foram entrevistadas, elas relatavam emoções muito diferentes ao longo do tempo. Era muito ruim, daqui a pouco, foi basicamente, foi legal, não, foi menos ruim, daqui a pouco era ruim, mais ruim ainda, então ficava variando bastante. Aí, então, chega um momento desse artigo, desse paper, que os autores eles dizem o seguinte: a consolidação da memória ela acontece numa janela de tempo que, na maioria das vezes, vai ser difícil da gente intervir, porque tem que ser muito após o trauma e a maioria dos pacientes chegam até os clínicos semanas, meses ou talvez anos
depois de ter comportamentos disfuncionais associados a uma resposta defensiva, uma fobia ou algo do tipo. Então, a gente tem uma outra janela de tempo para atuar, que é na reconsolidação da memória. E aí seria o quê? Seria a gente tentar evocar aquela memória do paciente, quando ele reativasse ela, lembrasse ela e seria intervir. A intervenção aconteceria. Primeiros estudos são com modelos animais, com modelos animais não humanos, como roedores, trazidos no paper. E um tipo de desenho de estudo é um que tu conhece bem, né? Fiz bastante, inclusive. Um que tu conhece bem. Bastante. Vários finais de semana fazendo. Depois tu dá uma palhinha aqui pro pessoal, que seria a gente tentar fazer o animal ele ter um aprendizado ali por um condicionamento aversivo, de maneira que a gente dispare um som juntamente com um choque para ele começar a associar o choque àquele som. De forma que, após algumas repetições, o simples som emitido ali, o animal já tem uma resposta defensiva, um freezing, né? De modo a mostrar que ele memorizou, ele lembrou, ele fixou isso daí. Então, em modelos animais, se a gente aplica um inibidor de uma determinada protease na amígdala, né? Protease entendam como uma substância química que quebra algumas proteínas em especial que são fundamentais para a formação de conexões sinápticas, né? de comunicação entre os neurônios. E aí o som ele não produzia as respostas aversivas. A gente fazia no laboratório. Vocês usavam o quê? Acho que é MK801. Não sei se era 801 o nome. Acho que é 801, não lembro mais. Acho que é o antagonista de NMDA. É o antagonista de NMDA, aí você não deixa o AMPA até ativa, mas você não deixa o NMDA ativar, que é o transportador que quando sai o magnésio entra muito cálcio. Uhum. E aí ativa as cankinases, PKC, aquelas enzimas, tudo que o Candel, inclusive, foi o cara que mostrou. Que daí caracteriza o LTP, né? Isso, e aí o animal não lembra, né? Ele não consegue memorizar. E é curioso, cara. Falar aqui é uma coisa, pessoal. Outra coisa é você botar um bicho numa caixa, dar um choque nas... E vale ressaltar que o choque não é um choque... É tipo o choque que a gente toma no chuveiro, assim. Ele não é nocivo, não lesa tecido. Na verdade, mas ele é nocivo o suficiente para você ter medo dele, né? Ter reflexo de retirada. Por isso que a gente liga o chuveiro assim, quando dá aquele choque. Torneira elétrica, né? Às vezes, né? Térmica. Aí tá exatamente. Com eu, por exemplo, tu também deve acontecer isso, né? Que rói unha, né? Dá choque em tudo. Aí toca embaixo. E uma coisa é falar, assim. Outra coisa é você botar o animal ali, ele descer da plataforma, se for step down ou se for condicionamento ao som. Você dá o choque nele. Todos os animais, quando entrarem ali, eles ficam imóveis. Porque, cara, é um lugar que é perigoso para eles. E o animal que você dá o inibidor de NMDA, lá, o antagonista de NMDA, o animal fica de boa. Sossegado. É bem assustador, assim. Você olhar e falar, caramba, o bicho não lembra que tomou um choque 25 minutos atrás. É muito legal de ver, né? Não pro animal. O animal não deve ser muito legal. Então... Se bem que ele não lembra, né? Então... É o neuralizador do MIB. Exatamente. Isso mesmo. Então, estudos com animais, com roedores, acabaram trazendo esse tipo de evidência de que manipulações farmacológicas do funcionamento cerebral seriam capazes da gente fazer uma edição dessas memórias reconsolidadas aí, né? Em humanos, o propanolol utilizado aqui para consolidação da memória, na reconsolidação também, ou seja, fazendo que as pessoas lembrem de um evento que foi traumático, que foi negativo para eles, ele teve sucessos mistos em humanos. Então, alguns estudos mostraram que teve benefício e outros estudos, esse benefício ele não foi visto. Os autores eles não justificam isso. Das referências bibliográficas, eu não fui atrás dos demais estudos, mas se fosse para eu estar chutando, eu diria que é muito parecido com a história do ovo, né, na ciência. Porque muitas vezes, quando eu converso às vezes com meu pai, pego um cara assim, mais leigo, né, que nem o meu pai, fala, mas esse negócio de ciência aí, uma hora fala que o ovo faz bem, uma hora fala que o ovo faz mal, nem o cientista sabe direito o que é, né? Uma das explicações para ter essas divergências aí é a qualidade metodológica dos estudos, né? Então, às vezes tu pega um estudo, mostrou que o ovo ele faz mal para determinado contexto, determinado desfecho, e um outro estudo tenta reproduzir
aquele resultado, só que acrescentando algum escrutínio a mais metodológico, ali, algum refinamento, isolando algum confundidor a mais, não é visto um benefício que era visto, e aí os resultados acabam sendo conflitantes. E resultados conflitantes não necessariamente nós podemos botar no mesmo, na mesma balança, né? Um estudo com uma qualidade metodológica inferior e um outro com qualidade metodológica boa. Esse aqui mostrou sucesso, o outro não. Eu tenho que confiar muito mais naquele que tem boa qualidade metodológica. E assim, de fato, no mundo real, no mundo de verdade, digamos assim, ó, a ciência, a gente tenta pegar um recorte desse mundo e entender o que está acontecendo. O resultado misto, um deles tem que ser verdadeiro. Ou nenhum é verdadeiro, mas existe uma verdade, existe uma coisa que acontece. Talvez um olhou de uma ótica, outro outra, mas alguma coisa acontece. Resultado misto não é dado, né? Resultado misto é um resultado... Um resultado pouco útil. Tipo, existe alguma coisa, tipo ovo. Existe algum dado, existe alguma coisa real. A partir de tanto, começa a fazer mal para qual população, em qual contexto, para qual idade. Agora falar faz bem, faz mal. Uns falam que faz bem, outros faz mal. A gente não sabe. Não, tem... A gente pode não saber ou os estudos discordam, mas tem alguma coisa que ocorre, a gente só não conseguiu ler ela ainda, né? Perfeito. E talvez isso é uma das maiores evidências de que aquela frase que está na conclusão das revisões sistemáticas necessita de mais estudos investigarem isso, porque ainda não podemos ter uma certeza. A certeza dessa evidência ela é muito baixa, né? Agora, quando uma quantidade gigante de estudo aponta na mesma direção, não é necessário mais gastar tempo e dinheiro investigando aquilo que a probabilidade daquilo ser desmentido, não ser verdade, ela é tão baixa ao ponto da gente não necessitar aquilo. Eu ainda costumo fazer uma analogia dessa questão de qualidade metodológica de estudos. Eu falo brincando assim pro meu pai, quando a gente discute esse tipo de coisa, eu digo assim: pai, tu confia mais no quê, pai? Aconteceu um determinado acidente, um crime em um local da cidade, 2 testemunhas oculares lá para o crime foram dar os seus devidos depoimentos. Uma delas estava bem longe do local do crime, era míope, estava sem óculos, era de noite e estava embriagado. A outra delas não era míope, enxergava bem, estava bem perto do crime, estava são. Era de noite, mas estava são. Tu vai confiar mais no depoimento de qual dos dois se cada um falar uma história diferente? É claro que não vou do bêbado, pois é. Isso é um estudo de boa qualidade e um estudo de baixa qualidade. Então, não devemos de confiar em resultado de estudos de baixa qualidade, né, por esse aspecto. Pois bem, em humanos o propanolol teve sucessos mistos e aí se pensou também em testar um antagonista de glicocorticoides. Então, glicocorticoides como o cortisol, né? Então, se eu aplicar uma droga que bloqueia, que anula, que afeta, que interfere na liberação de glicocorticoides, visto que eles parecem contribuir para a consolidação da memória, os eventos estressantes e traumáticos, então talvez a reconsolidação daquela memória também seja prejudicada, aquela memória ruim, se eu administrar um bloqueador. Fizeram isso em humanos, não foi eficaz. Então, é uma evidência clínica que se contrapõe a um plausível mecanismo biológico que se mostrou inverdade. Isso não significa que o glicocorticoide não esteja envolvido na formação de memórias traumáticas. Não. Significa que a gente não conseguiu bloqueá-lo de forma suficiente. Ou que talvez bloquear ele não é a solução, porque ele parece ter influência de outras vias, outras rotas metabólicas que acabam culminando para aquele desfecho, né? E aí apenas um deles é tipo um labirinto com vários caminhos para chegar a uma mesma saída e eu bloqueio um caminho. Eu acho pouco provável que eles bloquearam a ação do glicorticoide, né? Se bloquear, acho que a pessoa morre. Eliminar o glicorticoide do corpo da pessoa por um período de tempo? O glicorticoide tem trocentas funções, faz glicose no fígado, regula o sistema imunológico, faz não sei o que, proteólise, um monte de coisa. Acho que se desligar o glicorticoide, eu acho que a pessoa se arrebentou. Eles devem ter dado uma dose clínica de um bloqueador específico, talvez um medicamento usado para, sei lá, para uma coisa de sistema imunológico. Mas acho difícil falar que bloqueou o sistema glicocordioide.
Sacou? Então, entendi. Entendeu? Às vezes a atenuação não foi tão grande para desligar a chavezinha e mostrar que é causal. Às vezes eles fecharam um pouquinho a torneira, diminuíram um pouquinho a queda, mas ainda estava caindo, não sei. Entendeu? Mas aí... Tem como desligar o glicoglicóide? Pois mas mesmo supondo que faz total sentido essa tua argumentação, né? De qualquer forma, não... Não, clinicamente é inútil. Eu tô dizendo porque, assim, então não der a dosagem, então tem que aumentar a dosagem, mas se eu aumentar a dosagem, morre. Não, isso, exato. Então, que eu quis dizer isso porque isso não prova que o glicocorticoide não está envolvido. Isso. Até mesmo por aquela via do labirinto que eles tentaram fechar. Pode ser. Agora, quando se utilizou ali o propanolol, né? Propanolol também é uma droga que ela acaba caindo no doping de algumas modalidades esportivas. Em 2008, teve um campeão olímpico que perdeu a medalha de ouro dele porque encontraram o propanolol no seu exame e ele era um atirador. Para ficar mais de boa. O nosso amigo Raul Marim estudou com a gente. Não sei se tu vai lembrar, ele tremia muito, cara. Lembra? Ele tremia muito. Mas não tinha nada a ver com as 1000 miligramas de cafeína que ele usava no dia. O balde, né? Não tinha nada a ver. Tomar café o dia inteiro. E fala pra ele. Comer. Como é que é o nome do salgadinho que ele comia, cara? Torcida de pimentão. Verde. Torcida de pimentão verde, cara. Bom pra caramba você ter que comer uma torcida. E ele, cara, ele tremia muito, né, cara? É um tremor não parkinsoniano dele, né? E ele foi no neuro. E daqui a pouco ele chegou no laboratório e o cara pediu pra mim tomar um remédio. Ele falou, que remédio? O propanolol. Eu disse, propanolol, aí na geladeira tá cheio, eu aplico um monte nos meus ratos pra fazer os exames. Os exames de... O que eu fazia lá do... Frequência cardíaca lá? Mas como é que se chama? Pressão, sei lá. Como é que era? O registro... Esqueci o nome do equipamento lá. Mas era o registro da pressão arterial em tempo real, né? Depois da cirurgia da canulação que eu fazia. E aí se utilizava bastante o propanolol para ver a atividade parasimpática e simpática cardíaca, né? Aplicava propanolol, bloqueava a atividade simpática cardíaca. Então, a frequência cardíaca dos animais baixava e tudo mais, comparava os animais com estresse e obesos, né? Com isso aí. Mas o propanolol, então, ele foi utilizado para tentar ver se adictos, após a reativação de uma memória vinculada à droga, sei lá, fazer com que lembre de um contexto do qual eles utilizaram ou utilizam a droga. E eles viram que os pacientes relataram um desejo menor de usar a droga aqueles que fizeram uso do propanolol. Um desejo menor. Entretanto, o consumo não reduziu. Então aí parece que clinicamente não tem muita vantagem eu reduzir o desejo, mas o consumo ainda não reduzir. E por último, uma informação muito bacana que eles trazem no paper, quando vai finalizar as evidências lá, é que a reconsolidação ela tem duas funções adaptativas importantes. Ele diz o fortalecimento e a atualização. Fortalecimento, basicamente, o que o Donald Hebb falou lá na década de 1950, quando é que foi? 50, 60? Publicou a Organização do Comportamento em 49. Então, nessa época aí, sinapses, neurônios que disparam juntos, fortalece as suas conexões e tudo mais. O fortalecimento dessas informações, a reconsolidação tem essa característica, função adaptativa importante. E a atualização dela seria o seguinte, cada vez que tu relembra de um evento, cada vez que tu faz a reativação dele, palavra reconsolidação, tu acaba modificando um pouco aquela memória de modo a acrescentar novas informações. Se ela aparece num contexto diferente, informações adicionais vão para aquele engrama lá. Né? E isso é algo que parece importante do ponto de vista adaptativo para a nossa espécie, e, entretanto, explica aquela inconsistência da memória vista nos caras que sofreram lá com o 11 de setembro. Eles vão atualizando, né? Isso, a inconsistência da memória de Jennifer Thompson no início do nosso episódio, e acaba trazendo à tona essa ideia de que, o quanto que nós podemos confiar, né, cara?
no que nós lembramos realmente aconteceu, que aquilo é verdade. Né? Então essa é uma coisa que leva a gente a pensar. Aí, frase final do paper. Clássica, né? Clássica. Nenhuma melhora clara no tratamento clínico foi alcançada. É tipo frase final de livro que diz assim: todos os acertos... Como é? Muita gente contribuiu para os acertos desse livro, mas certamente todos os erros são culpa minha. Boa. Clássico. Eu não conhecia, todo cara. Final de livro que tem agradecimentos do autor. Esse livro só foi possível devido à ajuda de muitas pessoas e todos os acertos e os méritos. E se esse livro for muito foda e alcançar best-seller, a gente tem que compartilhar com as pessoas que ajudaram e tal. Mas se tiver algum erro, a culpa é do autor. A culpa é minha, ele fala. Segunda parte eu nunca vi. Clássico. Mas aí, justificativa dos autores, cara, é porque diferentemente de roedores, em humanos a gente não tem marcadores de plasticidade e labilidade sináptica em humanos. Tecnologia para isso atualmente. Então eles falam assim, essa questão da edição de memória, ela é problemática porque se tu não tem os biomarcadores de plasticidade e labilidade sináptica, tu não tens como saber se uma memória ela foi ou se ela pode ser editada. Perfeito. Então, a limitação dessa área de estudo parece ser uma limitação atualmente tecnológica, como era no passado, muitos dos experimentos que não conseguiu se medir, como na primeira aula, o potencial de ação, porque ele acontecia muito rápido. Perfeito. Não conseguia saber quais são os íons que estão entrando numa célula, porque não tinha um marcador, um isótopo radioativo para aquilo. Conforme galgamos nessa tecnologia aí, isso se tornou possível. Talvez, alguns anos para frente, isso for descoberto. Essa era da edição de memória aí, que agora está um pouco engatinhando, ela vai estar andando bastante. E para a gente finalizar, um psicólogo experimental chamado Frederick Bartlett, lá no início dos anos 1900, talvez um pouquinho antes de 1900, ele foi um dos primeiros caras que começou a se questionar como é que uma memória ela pode ir modificando ao longo do tempo. Uma das primeiras, um desenho experimental extremamente fácil ele fez ali e que trouxe insights sobre isso. Ele era um cara que se interessava muito por antropologia, então ele gostava de entender como é que uma cultura para outra, como é que informações culturais elas passam de um indivíduo para o outro e como é que elas se modificam. A cultura dos anos 70 é diferente dos anos 80 e 90, que é diferente dos anos 50, que é diferente dos anos 90. Como é que isso modifica essa cultura, né? Transmitindo de geração para geração? Aí ele pensou assim, provavelmente o mecanismo pelo qual a cultura ela vai se modificando deve ser similar do qual a memória vai se modificando ao longo do tempo no mesmo indivíduo. E aí ele pensou assim, aquela brincadeira do telefone sem fio, né, das crianças falam numa ponta uma frase, daí vai passando para o outro e lá no final está bem distorcida a frase. Ele imaginou que isso aconteceria com um indivíduo único também, a memória. Uma memória aprendida num determinado momento, ao longo do tempo aconteceria um telefone sem fio individual, de modo que essa informação ela fosse distorcida. E qual que era a maneira de testar isso daí? Ele pegou diversos indivíduos e leu para eles, contou uma história de uma... Era uma história indígena, assim. Os índios que viviam em tal ponto, aconteceu isso, e contou aquela história para as pessoas. E falou para vocês, prestem bastante atenção nessa história e eu quero que vocês memorizem os aspectos principais dessa história, que daqui a algum tempo eu vou questionar vocês sobre essa história e pedir para vocês contarem ela para mim novamente. E ele fez isso em 4 momentos de tempo diferentes, tipo assim, 15 minutos depois de ter contado a história, 2 dias depois de ter contado a história, 7 dias depois de contar a história, 15, 30 dias depois de ter contado a história. E ele notou uma coisa curiosa, que não somente aquele conto ameríndio que eles estavam reproduzindo, ele teve informações apagadas e omitidas, como ele teve informações acrescentadas e adicionadas.
Então havia pessoas que colocavam coisas na história que não tinham ao longo do tempo. Então isso vai em linha com aquela função adaptativa da reconsolidação, de atualização da memória. Pô, então um desenho de estudo extremamente simples, que não requer nenhum aparato tecnológico, que nos anos de 1900 começou a lançar uns insights clínicos sobre isso daí, muito intrigantes, né? E aí, um título muito bacana, que eu já boto até ali a tradução para a galera. Uma imagem vale mais que 1000 mentiras, né? A gente conhece, vale mais que 1000 palavras, né? Usar fotografias falsas para criar falsas memórias de infância. 2002 esse estudo foi feito. E mais uma evidência agora, muito mais recente, do como que a gente pode ser enganado pelas nossas memórias. Eles pegaram alguns indivíduos, se eu não me engano, 20 e poucos indivíduos, era um N mais baixo, só que é interessante a metodologia do estudo ali. Eles pediram para alguns familiares dessas pessoas enviar umas 4, 5, 6 fotos de quando eles tinham 3 a 4 anos de idade. 3 a 6 anos de idade, quando era criança ainda assim. Eles pegaram aquelas fotos lá e uma delas eles adulteraram. Fizeram uma montagem. Colocaram a criança dentro de um balão. Ali. E aí chegaram, mostraram para esses adultos as fotos. Aqui são fotos de infância que teus parentes mandaram pra gente. Eu gostaria que vocês olhassem para essas fotos com bastante atenção, percebessem os maiores detalhes que tem nessas fotos, que depois a gente vai fazer um teste com vocês, vamos fazer algumas perguntas referente a essas fotos, a memória de vocês acerca... Tudo bem? Não, tudo bem, tá bom. Deu algum tempo depois, eu não lembro se eram dias, horas, o que aconteceu, e foi questionando essas pessoas aí. E aí? Como é que foi esses eventos que aconteceram que vocês eram criança e tal? E aí focaram no balão, né? Aquela foto adulterada de todos eles. 50% dessas pessoas que nunca haviam andado de balão se lembraram do passeio de balão. Olha só. Metade deles. E desses 50% dessas pessoas ainda, eles relataram que lembravam de sensações. Nossa, eu lembro que o vento estava gelado. Nossa, minhas orelhas pareciam estar congelando lá em cima. O cara deve ter pegado um engrama de outro dia que estava frio e associado com aquele balão ali. A paisagem era magnífica, era muito lindo aquilo lá. Então, diante desse desenho de estudo aí, mais uma evidência daquela nossa pergunta no início, de que memórias talvez não possam ser tão confiáveis assim, visto que tem essa capacidade de atualização delas. Eu particularmente lembro de um amigo meu, cara, bem próximo, joga basquete comigo e tal, que num dia conversando com ele, em decorrência de uma matéria, não sei se tu vais lembrar, da nossa disciplina de neuroquímica, tinha um dos professores, eram 3 ou 4 que davam uma disciplina pra gente, né? Nelson, Carlona e o Rodrigo. Que deram aula pra mim. 3, é isso. O Nelson era fantástico. O Rodrigo entrava dentro das... E a Carla, melhor não comentar. Carla deixa baixo. Ficava meio bravo comigo. O Nelson, ele costumava nas minhas aulas, ele trazia uma matéria sempre pra gente ler assim, uns exatamente. Da Folha, né? Da Folha, de um colunista da Folha. Verdade, que toda vez. Trazia algumas... Os paper da Science, uns artigos. Umas divulgação científica, umas curiosidades. Bem legal, né? E um dos papers desse aí que ele trouxe, uma das matérias, eu não lembro se era o título do paper, mas a matéria era assim, ó, você não... Por que você não se lembra da sua primeira mamada? Por que tu não se lembra da primeira mamada? Imagina lendo a Folha assim, governo Trump, não sei o quê, por que você não se lembra? Aí a matéria, ela se retratava, né, cara, do quê? De que existe um período, uma época ali, se eu não me engano, era 3 ou 4 anos, onde é que modificações acontecem no nosso hipocampo ali, que impede com que a gente lembre de coisas que antecederam os 3 ou 4 anos. A gente não tem memória antes disso daí. Então tem uma idade ali. E eu tava falando com meu colega, disse assim, cara,
A gente não lembra de nada abaixo dos nossos 4 anos de idade. Lá. Não, como não? Eu lembro, pô. Eu lembro que eu tava num balanço, cara. Eu tinha 3 anos de idade, isso, cara. Eu tava num balanço na frente da casa da minha... Cara, eu lembro. 3 anos de idade. Eu tinha assim, não. Biologicamente, cara, é impossível. Nossa, eu nem sei onde eu tava com 2, 3 anos, só pelas fotos mesmo. Por quê? Como lembrar? Aí eu disse, biologicamente impossível, por causa desse aspecto aqui, tal, essa região do cérebro, isso aqui. Daí depois de um tempo ele veio e falou pra mim assim, cara, é verdade, faz sentido aquilo que tu falou. Porque a minha lembrança, cara, eu me vendo no balanço. É isso aí. Eu não tenho uma lembrança de eu no balanço vendo a casa da minha avó. Uhum. É como se eu tivesse na perspectiva da minha avó olhando eu no balanço. E ele não viu a foto, será? Alguma coisa? Deve ter visto. Juntou foto com relatos, provavelmente, que de alguma forma marcaram ele, de que quando a avó dele saiu da casa, viu, ele ficava sentadinho no balanço, se balançando, não sei o quê. E aquilo acabou criando um engrama nele, uma falsa memória de que ele se lembra de quando ele tinha 3 anos, mas foi uma memória implantada, né? Exatamente. Maneiro. Isso aí é é muito debatido no contexto judicial também, né? Isso. Às vezes crianças utilizam criança para dar depoimento, ou quando era muito criança, a pessoa não sabe se está falando o que aconteceu. Ou aquelas técnicas de tentar resgatar memórias através de uma de hipnose ou algo do tipo, né? De alguma forma que tu sugestiona a pessoa para algum cenário, pode estar contribuindo para o surgimento de falsas memórias. Então, lição neurocientífica que a gente pode estar trazendo desse nosso episódio é de que a memória ela é amplamente distribuída no cérebro, que nós temos diferentes naturezas de memórias implícitas e explícitas. E talvez uma das mais importantes, nós não podemos ter uma confiança, uma alta confiabilidade no que nós lembramos, acreditar que aquilo realmente é verdade, então desconfiar de relatos que são meio mirabolantes, né? Tiagão, deixa suas redes aí pra galera que quer te acompanhar depois dessa nossa série aqui sobre neurofisiologia. Já que o pessoal te encontra no YouTube, Instagram. Cara, pode me encontrar no Instagram com o nome de usuário Combatedor, perfil lá onde é que eu falo muito sobre fisioterapia, neurociência e dor. E eu tô agora bem parado no YouTube, já estou um tempo sem postar, quero voltar, não sei quando, mas quero voltar. Um canal de divulgação neurocientífica lá também chamado Neurociência Sem Dobras. Então, Combatedor no Instagram, Neurociência Sem Dobras no YouTube. Maravilha, valeu demais aí pela nossa aula. Valeu. Nossas aulas. Eu que agradeço. Pessoal, se inscrevam aqui no canal se você não tiver inscrito. Curta este e os outros episódios da trilha. Também a gente tem a trilha de finanças aqui no canal para você. É semelhante a essa, é uma série de aulas onde a gente fala sobre finanças, desde reserva de emergência até Bitcoin. E em breve teremos outras trilhas aqui também para vocês. Fechou? Deixa o like aí que isso é importante para nós. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!